No dia de hoje vamos falar de controle do sistema financeiro global e tendências atuais, assumindo também o posicionamento de Moçambique. Então traremos um cenário breve de como é que Moçambique está em relação às tendências globais, olhando para tudo o que está a acontecer. Bom, indo diretamente, sem enrolar muito, vamos direto ao assunto. Então, quando falamos de sistema financeiro global, pelo menos até 2014, segundo Ladislav Dalsberg, nós temos aqui cinco grupos, né? Cinco grupos que controlam o sistema financeiro como um todo. E nesses cinco grupos nós temos algumas empresas que fazem parte destas organizações. Os grupos são, na verdade, organizações. Como podemos ver aqui, vou colocar aqui o mouse só para nós todos estarmos a par. Então, temos aqui o GMF, IIF, ISTA, AFME, CLS Bank. Então, são estes cinco grupos ou organizações que contemplam estas 28 empresas que nós temos aqui. Então, podemos perceber, por exemplo, que o Barclays, que é um dos bancos que nós temos aqui na praça, se encontra, ou que já foi em Moçambique, né? Agora é a APSA, se encontra aqui no Global Financial Markets Association, também está no Institute of International Finance, está aqui no International Swaps Derivatives Association e esta outra também. Então temos também Credit Suisse. Credit Suisse, todos nós sabemos, foi uma das instituições que esteve envolvida naquele caso da dívida pública, no caso de Moçambique. A Goldman Sachs é uma empresa norte-americana muito de grande renome, também está em todos os grupos. A JP Morgan Chase nem se fala. Société Générale também, com alguma representação em Moçambique, faz parte deste grande grupo. E essas empresas que estão nessas instituições financeiras são muito importantes porque tomam decisões de como é que o sistema financeiro poderá ser conduzido em vários países, né? É o tal chamado oligopólio bancário. Então, no oligopólio bancário, conforme o autor aqui, François Morin, nós temos estas grandes empresas que atuam a nível global. Okay? Então, aqui só um exemplo de algumas empresas que são controladas por esses grupos, né? Algumas empresas são controladas. Ok, o Barclays PLC está aqui, Capital Group Companies Inc. Ok, voltamos aqui a JP Morgan novamente. É mais ou menos um exemplo, né? São as 50 mais empresas e temos uma empresa chinesa aqui, China Petrochemical Group. Na Sociedade General volta a aparecer. Então, das 28, temos algumas aqui representadas nas mais 50. Né? É um grupo muito grande, conforme podemos ver. Uau, então empresas que pertencem ao grupo das 28 firmas financeiras sistematicamente importantes. Então, aqui temos algumas empresas que fazem parte daquele grupo, que são bancos e companhias de seguro, ou seja, grande parte do capital está concentrado nessas empresas. Só para nós percebermos, essas empresas até 2014 controlavam cerca de 53 trilhões de dólares, todas elas juntas. Então, um capital muito alto. E depois temos aqui empresas também fazem parte brasileiras, temos instituições chinesas também, como a Bank of China, conseguimos ver aqui. É um grupo muito grande que envolve grandes potências, naturalmente. Agora, um dos aspectos muito importantes que nós devemos observar aqui é até o primeiro trimestre de 2025, a dívida global atingiu cerca de 324 trilhões de dólares. Né? Então, esta é a dívida global. Quer dizer que a dívida global vem aumentando. Quando se fala de dívida global, nós estamos a assumir a dívida, por exemplo, aqui azul,
A ver? Aqui azul é a dívida dos governos, né? Quer dizer que os governos, em termos, se olharmos para o valor da dívida aqui, estamos quase nos 250, quase, aproximadamente, nos 250 trilhões de dólares. Quer dizer que os governos estão cada vez mais endividados. E temos households que são os cidadãos, né? A dívida dos, dos particulares não cresceu assim tanto, conforme podem ver, há uma tendência de permanecer aqui próximo à casa dos 50 trilhões de dólares. Houve um crescimento, mas não tanto. Podemos até dizer que as instituições financeiras, as corporate financial institutions, estão mais endividadas em relação ao governo. Logo a seguir vêm os governos centrais dos vários países. Então, este já é um alerta, porque quanto mais endividado está o país, significa que tem que canalizar grande parte do seu orçamento para o serviço da dívida. E Moçambique não é uma exceção. Moçambique também está numa situação em que tem que, dentro do seu orçamento deficitário, canalizar um valor para o cumprimento do serviço da dívida. Mas olhando assim para os vários países, né, os Estados Unidos consta como um dos países mais endividados a nível do mundo. Temos também o Japão como um dos países mais endividados, se a memória não me trai, na casa dos 225 bilhões, quer dizer, bilhões de dólares. Então, no geral, estamos a dizer que todos os governos estão cada vez mais endividados. E isso também acaba criando aquela situação em que, para a cedência de capital, olhando para países desenvolvidos que por vezes concedem capital ou empréstimos a países emergentes ou países de baixa renda, há um pouco mais de rigor naquilo que são as políticas que devem ser implementadas nesses países de baixa renda ou low income countries, né? Por quê? Porque o capital está cada vez mais escasso, então não se pode conceder um empréstimo e usar de forma arbitrária sem gerar resultados palpáveis. Então há este maior rigor e é por isso que as instituições como o Fundo Monetário Internacional estão também a fazer o controle nos países que eles concedem o capital e a deixar recomendações para que esses países tenham algum resultado ao aplicar o capital que é emprestado, né? Os tais ditos pacotes de financiamento. Até agora, por exemplo, Moçambique está a buscar um pacote de financiamento para o seu orçamento, que é para, mesmo por conta da situação calamitosa que ocorreu, que acabou pressionando o orçamento nacional, né? Okay. Então, este indicador é importante porque nós observamos correções fortes de mercado, recessão de algumas economias. Então, a recessão vai ocorrer quando, ou seja, o conceito de recessão, né? Quando nós temos o PIB real negativo em 3 trimestres consecutivos. Agora, em vez de analisarmos apenas indicadores econômicos de âmbito financeiro, como é o caso de como é que está, por exemplo, o produto interno bruto, olhamos para balança de pagamentos, balança comercial, nós podemos igualmente analisar este indicador que é, na verdade, índice de progresso genuíno, que é Genuine Progress Index, assim, em inglês, né? Então, este índice de progresso genuíno, ele mede o desenvolvimento, o desenvolvimento e o bem-estar de uma sociedade, indo além do PIB. Quando se diz além do PIB, é porque ele analisa questões como, por exemplo, temos aqui conflitos externos, conflitos internos, demonstrações de violência, deaths from internal conflict,
mortos por conflitos internos e a relação entre países vizinhos e também a intensidade do conflito interno, a questão dos, dos deslocados, né? Ou refugiados e deslocados a nível das várias nações. Também o gasto que se tem, por exemplo, ao importar equipamento bélico. Temos também percentagem do PIB que é canalizada para despesas militares e políticas de taxas, né? Pode ser taxa de juro ou taxas fiscais. Também o escalar do terrorismo, o investimento em armas nucleares, a percepção. Este indicador eu achei muito interessante. Vejam só, quando se fala da percepção da criminalidade, e se nós formos aos países que estão com um maior conflito interno, vamos ver que a percepção da criminalidade em relação elas por parte da população acaba sendo um indicador extremamente importante, porque há uma tendência de aumento da criminalidade em países com elevados conflitos internos. Né? É só olharem para o caso dos vários países africanos onde os conflitos internos aumentaram e vamos notar que a criminalidade eventualmente poderá também ter aumentado. Então nós temos aqui conflitos externos como um dos indicadores que mais deteriorou, né? Depois temos aqui conflitos internos também e demonstração de violência e a seguir mortes devido a conflitos internos. São os 4 indicadores que apresentam mais deterioração. Então, isto também mostra, se formos a ver, se formos olhar para os vários países, vamos perceber que há focos de conflitos em vários países, né? Desde a situação geopolítica atual, onde nós temos, por exemplo, a Rússia e a Ucrânia em conflito, temos agora os Estados Unidos, Israel atacou o Irão, os Estados Unidos a oferecer proteção naquele estreito para os navios petrolíferos, porque isso sabemos que o Irão localiza-se numa zona estratégica que permite escoar por aí 20% do petróleo mundial. Então, tudo isto, todo esse cenário já mostra um agravamento de conflitos externos. E o aumento de conflitos externos, se formos para o livro de Ray Dalio, que é The New Changing Order, vamos perceber que demonstra o prenúncio de uma recessão econômica. Né? O prenúncio de uma recessão econômica, provavelmente global. Então, temos aqui, por exemplo, alguns indicadores que nós analisamos. Estados Unidos, desde que o atual presidente assumiu o poder, tende a forçar uma redução ou corte na taxa de juros. Exatamente, o corte na taxa de juros serve para estimular a economia, conforme todos nós sabemos. Fazemos o corte quando sentimos que a economia não está a tracionar como deve ser. Então, quanto mais efetuamos o corte na taxa de juros e vimos cortes sucessivos por parte do Federal Reserve Bank, que era mesmo para estimular a economia americana, além da imposição das tarifas, que era para que os Estados Unidos se destacassem em relação às outras potências. Né? Então, mas, em suma, os cortes na taxa de juros eventualmente servem para tornar o dinheiro mais acessível, para que o setor privado vá buscar dinheiro à banca e, consequentemente, aumenta a produtividade. Aumentando a produtividade, acabam gerando mais receita, mais lucro, e mais lucro, mais contribuição para o PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto. Então, temos exemplos aqui o que é que nós temos? Aqui nós temos uma comparação das taxas de juros aplicadas pelos bancos centrais. Temos o Banco Central, aliás, Federal Reserve Bank, que é
norte-americano, temos Banco Central Europeu, na casa dos 2,15. Temos Banco Central da Grã-Bretanha, que é 4,25, uma taxa relativamente alta ao Banco Central Europeu. Temos Suécia, Banco Central da Suécia. Depois temos aqui Banco Central do Japão. O Japão, pela primeira vez, o Japão estava com taxas de juros zero ou então negativas. Então, pela primeira vez, o Japão girou, ou seja, incrementou a sua taxa de juros. Banco Central, temos Banco Nacional da China também aqui, com taxa de juros negativa. Então, naturalmente, que se o país apresenta uma taxa de juros muito baixa, torna-se muito mais atrativo, só que também podemos estar numa situação de crescimento econômico inflacionário. E só para nós percebermos, o Japão foi uma das economias que mais cresceu, só que chega a um ponto em que os cidadãos já começam a sentir que há um aumento de preços e isso gera alguma reclamação por parte de alguns grupos sociais. Ok, então o dólar vem perdendo valor e pode-se avaliar, por exemplo, através do DXY. Né? DXY é, vou escrever aqui, é índice do dólar, que é na verdade o dólar face a outras moedas como euro, ien, euro, ien e outras, são mais três moedas, né? GBP, que é pound, dólar, pound, aliás, British pound, que é a libra, né? Euro, dólar, euro, desculpa, euro, dólar, sim, depois temos dólar, ien, temos libra, dólar, que são alguns pares de moedas que fazem parte dessa cesta das 5 moedas que representam o DXY. Então, quando o DXY cai, né, o DXY cai, significa que o dólar está a perder valor face a este conjunto de cestas. E, no geral, se formos a ver a situação atual do dólar, vamos perceber que houve uma perda de valor. Né? Uma perda de valor. Então, faça isso. Quais são as alternativas? Conforme nós sabemos, o mundo está cada vez mais digital. Né? Então, quais são as alternativas? As alternativas para compensar esta queda do dólar são, por exemplo, as stablecoins lastreadas em dólar. O que são stablecoins lastreadas em dólares? Estamos a falar de uma espécie de réplica do dólar. Né? E a stablecoin que mais replica o dólar é USDT. Né? USDT, logo a seguir vem USDC. Isto se nós formos a acessar aquelas plataformas de criptomoedas como Coinbase, Binance e outras corretoras, vamos perceber que alguns pagamentos são feitos usando as stablecoins. Né? No mercado mais digital, então alguns países já adotam isto. E eu acho também que é uma forma, por exemplo, se você tem depreciação da sua moeda, mas compensa com uma criptomoeda, é uma forma de equilibrar a perda, é uma forma de gerir o risco, né? O risco cambial. Okay. Então, algumas tendências globais que nós podemos observar aqui. Eu recuo um pouco mais no tempo, vou até o ano 2000, por aí. Aqui estamos no ano 2000. Até o ano 2000, em que nós analisamos a tendência global de certas variáveis de 1750, conforme estão a ver aqui, a 2000. Então, essas tendências globais hoje nos ajudam a perceber alguns aspectos que estão a ocorrer a nível global. Não vou destacar todas, mas vou pegar aqui em algumas variáveis. Né? Então, nós temos, por exemplo, na variável 2, que é esta vermelha, é um aumento populacional. Né? Então, temos um aumento populacional
que é esta linha aqui, e vimos que dos anos 50 para cá a população cresce de forma geométrica, né? Há um crescimento exponencial da população. E este crescimento exponencial da população vem acompanhado de alguns gastos ou algumas necessidades que devem ser satisfeitas. A demanda por recursos torna-se cada vez maior com o aumento populacional. Há mais pressão dos governos, porque se a população vive mais tempo, cresce de forma exponencial. Significa que o governo eventualmente vai ter que se tornar mais eficiente e isso exige mais pressão. Mais eficiente significa deverá ter capacidade de construir mais escolas, deverá ter a capacidade de construir mais hospitais, deverá ter um sistema que permite a geração de emprego, não apenas da parte do setor público, mas também um setor privado forte que possa absorver a mão de obra ou a população ativa, né? Então, só este crescimento populacional já gera isso. Mais uma coisa, com o crescimento populacional vem o uso exacerbado, por exemplo, da terra, da água, vem também a necessidade de termos mais veículos a motor, que contribui depois para a poluição. Se temos mais veículos a motor, nós temos mais concentração de dióxido de carbono. É por isso que fala-se de energias renováveis, carros elétricos, etc. Então, por quê? Que é para evitar a destruição, nesse caso, massiva do meio ambiente. Mas isso já está a acontecer, né? Isso já está a acontecer. Depois temos... onde está? Sim, temos também desmatamento, né? Loss of tropical rainforest and woodland. Óbvio, se temos ali mais população, significa mais necessidade de termos mais infraestrutura, mais mobília, mais espaço para cultivo. Então, isto é quase que inevitável. Então, temos aqui loss ou destruição daquelas florestas. A Amazônia é uma delas, é uma das maiores reservas de oxigênio que nós temos a nível do mundo. Espécies também em extinção, conseguimos ver aqui. Exploração também de espécies marinhas, né? Exploração de espécies marinhas. Então, é só para nós percebermos para onde é que estamos a caminhar. Se até o ano 2000 já estávamos neste ritmo acelerado que estamos a ver aqui, conforme estão a ver aqui, imaginem como é que nós estamos agora em 2026, que eu estou a gravar este vídeo. Então, é algo para analisar. É por isso que há esta corrida, né, pelas grandes potências para poder usufruir dos recursos naturais, porque há uma demanda crescente. O mundo vai precisar de mais energia, por exemplo, para a construção e funcionamento dos centros de dados que alimentam inteligências artificiais. Só a título de exemplo, os telefones que nós usamos carecem de materiais. Se a população aumenta, quer dizer que eu vou fabricar mais telefones. Isso é óbvio. E para isso algumas empresas usam alguns recursos, né, terras raras, um pouco de ouro para não oxidar, por exemplo, alguns acessórios internos de hardware que os telefones carregam dentro de si. Então vamos olhar para a situação de Moçambique. A situação de Moçambique já esteve melhor, né? Mas o mundo todo, se formos olhar para a tendência global, vamos perceber que há uma espécie de correção muito forte dos mercados e alguns países encontram-se realmente em recessão. Mas aqui, no caso de Moçambique, nós temos uma taxa de câmbio que prevalece fixa por mais de 3 anos. E esta taxa de câmbio é aquela que o Fundo Monetário Internacional, o Fundo Monetário Internacional pediu que Moçambique fizesse uma revisão, mesmo porque
no mercado paralelo o dólar chega a custar 77, às vezes 80, ah, o que significa que provavelmente esta taxa de câmbio esteja mascarada. Então, pediu-se uma revisão da taxa de câmbio, porque pode eventualmente não constituir um valor real, né? Mas tudo bem. Então, passamos aqui para. Vou passar logo aqui para taxa mínima, né? O Banco Central, que no caso o Banco de Moçambique, vem reduzindo a taxa de juro, ou seja, a taxa de juros sofreu cortes sucessivos, né? Já esteve, por exemplo, a última taxa apresentada, nesse caso a taxa de política monetária, a taxa mínima foi de 9,5 agora, mas atualmente estamos com 9,25, né? No último aviso do Banco Central, reduziu-se a taxa de 9,5 para 9,25. Estamos a falar de uma redução de 25 pontos base, né? Penso que é isso. Então, depois aqui temos facilidade permanente de cedência. Esta é a taxa que os bancos comerciais adotam quando vão buscar, ou estão sujeitos, melhor dizendo, a taxa que os bancos comerciais estão sujeitos quando vão buscar empréstimos no Banco Central, né? Tem facilidade permanente de cedência. Isto naqueles casos em que o banco comercial, por exemplo, tem falta de liquidez para cobrir, nesse caso, a demanda que é solicitada ao banco, então ele pode ir buscar o valor no Banco Central mediante o pagamento desta taxa de juro, né? Depois temos aqui facilidade permanente de depósito, aqui estamos no 6,25%, né, por cento, que é a taxa que os bancos centrais cobram quando têm, por exemplo, excesso de liquidez e pretendem ceder também o capital. Então, a prime rate é a soma de taxa mínimo mais o prêmio de risco. Ou seja, prime rate é taxa mínimo, vou escrever aqui, taxa mínimo que é a taxa de política monetária definida pelo Banco Central, mais o prêmio de risco. Prêmio de risco definido pela Associação Moçambicana de Bancos, né? Que é como é que os bancos comerciais olham para o risco do sistema financeiro, né? Então, somado, vai dar prime rate. Quer dizer que se eu pego nesses 15,6, subtrai por 9,25, vou encontrar aqui o prêmio de risco, tá certo? E prime rate agora estamos a falar de 15,6, né? 15,6. Então, estas medidas são mesmo para estimular a economia nacional. Só que há uma redução da taxa de juros de referência, que é um sinal do Banco Central ou do sistema financeiro que os empresários podem recorrer à banca para financiar as suas atividades. Só que, paralelamente a isso, nós temos algumas medidas que estão a ser implementadas, como é o caso de restrição em pagamentos online, né? Então, restrição em pagamentos online para aqueles pequenos empreendedores que constituem um entrave naquilo que é o, a vantagem que eles poderiam ter, né? Ou que poderiam tirar desta redução da taxa de juros de referência. Porque o custo de importação, como vocês sabem, Moçambique é um país que importa mais e exporta menos. O custo de importação aqui é cada vez maior, né? Por conta dessas imposições, as comissões também são muito altas. Ok, então olhamos para a inflação. Estamos a ver que a inflação apresenta uma tendência decrescente, mas é algo que provavelmente pode se rever. Decrescente, mas o importante aqui é
perceber qual é a sensibilidade da população, como é que eles olham para a questão dos preços, se realmente estão a reduzir, mas nós vimos o agravamento de preços de alguns produtos. Só para nós percebermos, o combustível, a gasolina está por aí a cerca de 83, algo que já esteve a 70 e alguma coisa. Agora, se observamos aqui este gráfico demonstra a variação trimestral do PIB real e já dá para perceber que estamos em recessão. Por quê? Porque o PIB real está aqui no negativo e Moçambique está a tentar sair desta situação de PIB real negativo, ou seja, até ao terceiro trimestre de 2025 continuávamos aqui no negativo. Isto é cerca de menos 0,8 aqui. Este último ponto aqui é menos 0,8. Então, disse que há recessão quando a economia apresenta por 3 trimestres consecutivos PIB real negativo. E nós já temos aqui os 3 trimestres, primeiro, segundo e terceiro trimestre. Estamos no quarto trimestre com PIB real negativo. É por isso que há todo um esforço a se fazer para tentar sair desta situação. E a gente consegue sentir a recessão, por exemplo, a partir de certas sensibilidades. Né? Se vamos hoje fazer uma pesquisa, assim, tanto a nível do CTA, que representa o setor empresarial, se vamos aos principais mercados, vamos perceber qual é a sensibilidade dos agentes econômicos. Né? Ok. Agora, aqui há um dado que eu trouxe, este é um dado de 2024. Talvez frisar isso. Este dado é de 2024, que é a posição de alguns países. Este dado foi extraído do Fundo Monetário Internacional, do site do Fundo Monetário Internacional. Então nós vemos aqui a situação da dívida do setor privado, né? A percentagem da dívida do setor privado sobre o PIB. No caso de Moçambique, vemos que é 17,07. Não é assim tão alto, né? Mas não é tão baixo, mas também não é assim tão alto. Se nós compararmos com alguns países que estão aqui, mas pronto, temos aqui a percentagem da dívida do setor privado sobre o produto interno bruto é 17%. Então, se forem a ver, nós ainda estamos nesta escala, né? Nós nem sequer estamos aqui, estamos no less than 25, que é o menos que 25%. Então ainda estamos num intervalo aceitável. Há países que estão, por exemplo, aqui no 25 a 50. Vejam só o Nepal. Nepal está aqui a 90. Quer dizer, o setor privado está tão endividado que vai chegar uma fase em que provavelmente haverá execução das garantias e algumas empresas vão fechar. Né? Mas isso mostra também que eles têm mais acesso a crédito. Né? Seria interessante verificar as taxas de juros praticadas nesses países em que o nível de endividamento é muito alto. Holanda, por exemplo, alguns países europeus, Holanda está num nível muito alto, estamos a falar de 264%. Quer dizer que é um grande estímulo ao setor privado, né? Okay. Então, temos aqui alguns dados. Esse dado eu compilei do Banco Central, fui buscando vários países. A nível da África Austral, então temos aqui dados de Moçambique, que é o produto interno bruto em milhões de dólares. Até 2024 estamos a falar de cerca de 22 milhões. E nós temos, por exemplo, aqui, onde não conseguem ver muito bem, é a economia sul-africana. A economia sul-africana é a mais forte da região, com cerca de 400 mil milhões de dólares. 400 mil milhões de dólares. Mil milhões de dólares. A seguir temos Angola. Angola, por acaso, superou Moçambique. Angola estava com um produto interno bruto pouco mais de 100 mil milhões de dólares. 100 mil milhões de dólares. Mas a situação de Moçambique
aqui nós fizemos uma análise de 1970 a 2025, mas os dados de Moçambique só começam a surtir efeito a partir de 1991. Então, a partir de 1991 é que nós temos dados de Moçambique. E notamos que a economia moçambicana não cresce muito, né? Está, não cresce muito, está aqui num nível ainda baixo. A economia do Malawi também, notamos a mesma coisa. A economia da Zâmbia ainda cresceu um bocadinho, Zimbábue também, apesar das crises verificadas, né? Ok. Então, quando uma economia está em recessão, é importante perceber como é que nós podemos compensar as perdas de valor, né? Quando digo compensar as perdas de valor, significa que nós devemos encontrar um ativo que eventualmente vai compensar, por exemplo, a perda de valor da moeda nacional, ou temos esta situação de divisa, né? Imposição, de revisão da nossa taxa de câmbio. Então, nós, como país, neste caso Moçambique, nós reduzimos as reservas de ouro de 4,5, se não estou a erro, para 3,98 toneladas. Então, mas o ouro foi o ativo que mais valorizou no mercado internacional, né? E muitos países reforçaram as suas reservas de ouro. Por exemplo, os Estados Unidos têm a economia, né, a apresentar alguma correção forte, mas é o país que tem a maior reserva de ouro. Logo a seguir temos países como China, Rússia, a reforçarem também as suas reservas de ouro. Ou seja, quando há tensão geopolítica, ou seja, países entrando em conflito, o ativo que é usado para poder compensar as perdas econômicas é o ouro. E isto não começou hoje, estão a ver aqui, uma ordem executiva do presidente norte-americano em maio de 1933, que dizia que todo ouro, moeda de ouro, tudo, certificados de ouro deveriam ser entregues ao Banco Central, né? Então, só para perceber, isto, este documento foi emitido no dia 5 de abril de 1933, mas a ordem era antes de 1 de maio tinha que se entregar. Todas as pessoas tinham que entregar o ouro nesse caso, ao Banco Federal dos Estados Unidos, né? Os bancos federais estão distribuídos em vários estados, né? São por aí 12 bancos federais, né? E terminamos o vídeo, mas deixaria aqui uma recomendação, que é, ok, temos esta possibilidade, que é o país atravessa um momento difícil, por que não reforçar as reservas de ouro, sendo um ativo de segurança, e fazer as revisões que foram recomendadas pelas instituições internacionais, né? Então, termina a aula. Se gostou do conteúdo, deixe o seu comentário. Se teve alguma dúvida em relação a algumas coisas que estamos a ver aqui, também escreva ali. Se você entendeu, diga ok, entendido. Deixa um like, que é para o YouTube entender que você gostou do conteúdo, e pessoas que gostam também de assuntos ligados a finanças, geopolítica, tendências globais macroeconômicas possam ter acesso, né? Um abraço, até o próximo vídeo. Ok, let's go.